Fala, rapaziada, tudo certo? Por aqui, nada certo. Acabou no Maracanã, faz um tempinho já, uma hora mais ou menos. Fluminense 2, Vasco 1, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma partida que eu acho que foi justo a vitória do Fluminense. É aquele jogo que a gente fica muito revoltado com a postura do seu time. Eu acho que é, é isso. É isso que eu tenho a dizer por enquanto. Que o time é aquele jogo que a gente fica com muita raiva da postura do seu time. Bom, o Vasco jogou muito mal hoje, mais uma vez. Já tinha jogado mal contra o Operário e hoje voltou a jogar mal. E, cara, eu tô muito preocupado com o Campeonato Brasileiro. Fico preocupado com relação à pontuação e por isso eu estava abraçando muito o empate. Que, sabe, né? Mas não porque a gente é um time pior que o Fluminense. Eu não consigo, eu não sei, eu posso estar sendo maluco também, porque o Fluminense está lá em cima, a gente está ali na parte média, baixa da tabela. Eu acho que não vejo o time do Fluminense pra jogar do jeito que jogou contra a gente, entendeu? Sendo dominante. Eu acho que foi muito do trabalho do Diniz, a gente não ter tempo ainda. Ele não teve tempo de conhecer os jogadores. Vocês podem reparar que ele joga os mesmos jogadores. É o Adson, é o Paulinho que entram. Ele não consegue, por exemplo, jogar com o Garré. Exemplo, tá dando só um exemplo. Parece que ele tá tentando conhecer o time ainda, o elenco que tem. E isso tá prejudicando o trabalho dele. Porque, na minha visão, se ele conhecesse bem o elenco já, eu acho que ele não jogaria com Cocão e Hugo. Cara, o Cocão e Hugo Moura ano passado foi muito triste pra gente. Não porque eles são jogadores horrorosos, ruins, mas os dois juntos, eles não linkam. Eles não linkam. Eles não dá liga os dois juntos. Os dois têm características de primeiro volante. O Cocão menos. Porém, o Cocão é primeiro volante. Alguém tem que falar isso pra ele. Cara, tu é primeiro volante. Eu acho que a melhor partida do Cocão com a camisa do Vasco, deixa eu ver, foi Vasco e Bahia. Aquele jogo que o Paê jogou muito, fez 2 gols. O Cocão jogou de primeiro volante nesse jogo. O Cocão foi um monstro. O Cocão jogou muito nesse jogo. E, cara, e de lá pra cá, ele parece que nunca mais jogou de primeiro volante. Enfim, é o, essa dupla não podem jogar, entendeu? Eu sei que tinha um Tietchan ali, mas esses dois juntos não podem jogar. A gente sofreu muito com eles dois ano passado, porque a gente não tinha opção, a gente tinha perdido o Paulinho e o Jair machucados essa temporada inteira. E a gente ficou sofrendo muito com eles, então, tipo assim, com certeza, se ele tivesse um pouquinho mais de conhecimento de elenco, ele não botaria o Cocão no lugar do Coutinho, né? Coutinho que estava suspenso do jogo de hoje. E é isso. Eu acho que ele jogaria até com esforço, enfim. Eu acho que com a parada pro Mundial de Clubes, vai ser muito importante pro Vasco essa parada, vai ser muito importante. Acho que até a parada pra data FIFA que vai ter, antes do Mundial, vai ter um jogo. Acho que Vasco e São Paulo. Vai ter um Vasco e São Paulo aí que vai ser depois da data FIFA, então provavelmente já vai ser muito bom pro Diniz e pro Vasco. Cara, o Vasco veio com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo, Piton, Hugo Moura, Cocão, Tietê, Nuno Ryan e o Pirata. O Vasco foi totalmente dominado pelo Fluminense. Eu acho que o único momento que a gente ficou próximo da vitória foi depois do nosso gol. A gente consegue um gol de cabeça do João Vitor, 4 minutos para analisar o lance, mas não impediu do Vasco continuar pressionando o Fluminense. Eu até anotei aqui, o gol do Vasco foi aos 25. O gol contra do Verratti foi aos 42. Entre 25 minutos, que foi o nosso gol, e 42, vou botar 40. Até os 40, o Vasco estava muito bem no jogo. O Vasco estava até dominando o Fluminense. Teve um lance que o Ryan perdeu cara a cara, que o Thiago Silva atrapalhou. O Thiago Silva foi muito bem no lance. Eu sei que o Ryan também não pode perder esse gol, mas o Thiago Silva vai muito bem. Ele tampa a perna esquerda do Ryan e, poxa, é um monstro, né? O Thiago Silva tá carregando esse zagueirinho deles aí, que é o Freitas, que é horroroso. Enfim,
E teve a bola do travessão do Ryan, uma paulada de fora da área, na cobrança curta de escanteio. Cara, fomos estávamos bem, entre 25 e 40. Aí vem o gol do Verratti e desanda tudo. O Vasco tem esse problema de psicológico, que toma um gol, parece que o mundo acaba, ninguém sabe mais jogar bola, e é inacreditável. Poxa, jogamos muito mal e o Fluminense mereceu, obviamente, a vitória. Eu até tenho aqui a estatística, deixa eu dar uma olhada. Eu acho que... Calma aí, que eu perdi agora, mas eu vou achar aqui. Que eu vi a quantidade de finalizações do Fluminense muito acima do Vasco, muito acima. E aqui achei 17 finalizações do Fluminense, 7 do Vasco. 17 para o Fluminense, 7 do Vasco. 5 finalizações no gol do Fluminense, 2 do Vasco. E o Vasco teve uma finalização na trave que foi a do Ryan, que eu acabei de falar aqui. Deixa eu ver se tem a posse de bola aqui. Não estou achando a posse de bola. Tem passes certos, parará. Enfim, teve um momento que o Fluminense estava toda hora, parecia que era questão de tempo o Fluminense fazer o gol assim que começou o segundo tempo. O Diniz não mexeu, ele tem esse problema, não sei se com o Fluminense ele tinha isso, não lembro muito bem agora, não vou lembrar exatamente. Mas no Vasco ele não vai conseguir fazer isso. O time do Vasco cansa muito rápido, o time do Vasco tem um físico muito ruim mesmo. Não dá para ele ter... Eu acho legal, o Guardiola faz muito isso, por exemplo, de substituir o mínimo possível. O Guardiola, tu vê os jogos do Manchester City, é muito difícil ele substituir, no intervalo, por exemplo. No intervalo, 15 minutos. Muito difícil o Guardiola fazer isso, por exemplo. Mas o Diniz aqui no Vasco ele não vai ter jeito, ele vai ter que fazer, porque o time cansa muito rapidamente. Muito. A gente não tem físico. O Tietchan saiu estonhado. O Tietchan correu muito, jogou muito. Eu acho que o Tietchan foi um dos melhores em campo hoje. E é isso. Desses caras que eu falei aqui da escalação, eu só vou salvar 3, tá, gente? Paulo Henrique não, perdão, calma. Paulo Henrique não. Vou salvar o João Vitor, que fez uma boa partida, na minha visão. O Piton também, na minha visão, fez uma boa partida. E o Tietchan. E o Luiz Gustavo também, o garoto foi bem. Tomou um cartão que o time do Fluminense apitou pro juiz. Juiz fraquíssimo, inclusive. Fraquíssimo. Não atrapalhou diretamente no jogo, né? Em relação a lance escandaloso, enfim. Mas o juiz fraquíssimo. Ele deu 3 cartões pro Vasco, 2 foram no grito, ele não ia dar, ele deu no grito. E o Fluminense só teve um cartão, que foi o do gol do Guga, que ele tira a camisa, e só. Que o time do Vasco não reclama, não faz nada, e teve 2 lances que dava pra dar cartão, acho que um pro Hércules, outro pro Ganso, que o Ganso faz uma embaixadinha com o braço, mas tudo bem, ele pode. Enfim. Bom, vou falar as notas de cada um, eu não anotei não, mas eu faço de cabeça aqui agora. Léo Jardim, nota 5, não falhou nos gols. O chute do Guga não teve como pegar. E o chute do gol, do primeiro gol, ele defende, o Verratti bota pro gol. Paulo Henrique, 0. Partida horrorosa do Paulo Henrique. Me irritou muito o Paulo Henrique hoje. João Vitor, nota 7, jogou bem o João Vitor, além do gol. Luiz Gustavo, nota 6, não teve culpa, acabou sendo substituído. Piton, vou dar 7 também, jogou bem na minha visão. Cocão e Gumura, 2, nota 2, porque não gostei da partida de nenhum deles. Tietchan, nota 7 também, para mim ajudou bastante, jogou bem, tentou, enfim, mas não teve muito o que fazer também. Nuno, partida ruim do Nuno, eu ouso dizer que foi a pior partida do Nuno com a camisa do Vasco. Eu ouso dizer isso, porque ele, poxa, eu não sei o que acontece com o Nuno, eu acho que ele tá cansado, ele vem direto de Portugal, enfim. E não vai ter férias, né, filho? Então ele vai ter que jogar. Se o Vasco não contratar ninguém ali para pelo menos fazer ele descansar um pouquinho, vai ser difícil para ele jogar. Todas, tem jogo sim, jogo também, vai ser difícil para ele, enfim. Ryan, vou dar uma nota 5 também, porque provocou os caras, botou pilha no jogo. É um moleque que tem personalidade, sim. Beleza, perdeu o gol ali, mas, cara, a gente tem que lapidar esse moleque. Para mim, tem que começar a jogar na sua função, que é centroavante. Mas enfim. E o Pirata Verratti, cara, o Pirata, se não fizer gol, ele pouco ajuda o Vasco. Por que eu tô dizendo isso? Poxa, Luan, claro, ele é atacante, ele tem que fazer gol. Pô, se ele não fizer gol, ele tá mal. Não é isso. Pô, deixa eu dar um exemplo aqui de um centroavante. Vou dar exemplo do Pedro do Flamengo, tá? Não tô comparando o jogador, o Pedro é mais jogador que o Verratti.
Mas o Pedro, quando não faz um gol, ele ajuda na construção, ele consegue fazer um pivô, ele consegue segurar uma bola, ele consegue fazer os seus companheiros jogarem, sabe? Ele consegue segurar para fazer um pivô. Quando a jogada vai no Pedro, a jogada não morre. É isso que eu tô querendo dizer. Quando a jogada vai no Pedro, a jogada não morre. É basicamente isso que eu tô querendo dizer. O Ferretti, a jogada morre, porque ele não consegue fazer um pivô pra gente, ele não consegue dominar uma. Tô sendo corneteiro, mas é verdade, é realidade aqui. O Ferretti não. Se não faz o gol, ele pouco ajuda o Vasco. E é a segunda partida que ele atrapalha o Vasco. Eu não tô nem falando do gol contra. Porque contra o Operário também foi um a menos. E hoje, mais uma vez, ele foi um a menos. Ele não. Nada, ele é um nada, ele não consegue fazer nada pra gente. Não tô pedindo pra ele, caramba, sair da área, dominar, fazer um pivô, quebrar uma linha. Eu sei que não é isso, não é dele, mas, poxa, um pivôzinho pra fazer o time respirar, pelo menos, eu queria isso dele, de verdade. Mas, enfim, nota 0 pro Verratti. Obviamente, não gostei da partida dele. Entre ele, Nuno e o Paulo Henrique, de piores da partida, eu vou ficar com o Paulo Henrique, que o Paulo Henrique me irritou muito hoje. Meu Deus do céu, o que é isso, Paulo Henrique? Quando ele não pensa, quer dizer, ele não pensa sempre, mas quando ele vem pra irritar, meu pai amado, ele vem pra irritar, enfim. Próximo jogo do Vasco, Vasco e Melgar, São Januário, Copa Sul-Americana. Temos que vencer para ir aos playoffs da Sul-Americana ainda. Esses playoffs é aquele que pega o terceiro colocado que vem da Libertadores. Que legal, que bacana o buraco que a gente se enfiou. Dos que entraram, Freitas, Paulinho, Adson e Esforza também não fizeram muita coisa. E eu queria comentar uma coisa. Derrota na conta do Diniz, tá? É a primeira. Porque ele morre com uma substituição. O Nuno Moreira se arrastou o jogo todo, não jogou bem o Nuno. Ele poderia ter tirado o Nuno. Ele não tira o Nuno e morre com uma substituição. E o Esforza entra, a gente toma um gol, enfim. Não tô culpando o moleque Esforza, mas a realidade é essa. Temos que resolver essa situação do Jair urgente, ou vai ou fica. Teve briga aí do empresário com o Diniz não, do empresário com o Pedrinho, né? Briga não, ele atacou o Pedrinho, que o Jair tem 6 jogos e não poderia se transferir para um outro time se ele fizesse o 7º jogo, por isso que ele não está sendo escalado. Porque o Diniz gosta muito do Jair, o Diniz já falou. Então, cara, o Jair joga nesse time, a realidade é essa. O Jair com o Diniz ainda, um time que tenta ter mais a bola, ele joga com o Diniz. E, cara, eu queria relatar também, o Vasco não perdeu porque tentou o dinizismo, sabe? Deixa eu tentar aqui explicar. Aquele jogo que, vamos supor, que o Vasco vai tentar sair jogando com o Diniz, sabe? Goleiro, zagueiro, desespera, lateral. Não, o Vasco, com o Diniz ainda no Vasco, não conseguiu implementar esse estilo dele de toque de bola a partir da defesa. Tá sendo raro no Vasco, não sei se ele viu as características dos seus jogadores e tá tentando mudar esse estilo dele mesmo, ou se os jogadores mesmo que não fazem porque são ruins, enfim. Porque tem acontecido pouco. Então a gente foi dominado hoje mesmo porque os jogadores estão sem pernas, enfim, o físico do Vasco é horroroso. E é isso, porque, deixa eu lembrar aqui, tem um jogo do Diniz, eu não vou lembrar quanto que foi agora, mas eu lembro muito bem do primeiro tempo desse jogo, foi São Paulo e Fluminense no Morumbi. Eu tava assistindo esse jogo com meu irmão. O Fluminense no primeiro tempo, foi até o jogo que o Luciano brigou com o Diniz. Muita gente vai lembrar disso. O São Paulo nesse jogo dominou o Fluminense, porque o Fluminense tentou o jogo todo sair jogando toda hora. Tocava pro lado e errava. O jogo todo o Fluminense errando ali na sua zaga, na sua defesa. Eu não lembro se o São Paulo ganhou o jogo, mas eu lembro muito disso. Então é isso que eu tô querendo dizer. O Vasco não foi dominado porque ele tentou sair jogando direto. Que aí é previsível do Diniz ele não conseguir dominar o jogo. Porque fica nessa tentativa de sair jogando direto e acaba dando ruim. Não foi isso. Foi literalmente porque o time do Vasco não consegue dominar ninguém. Parece que a sensação é essa. Só o Fortaleza. Fortaleza a gente consegue ganhar. Enfim, parece que a gente tem que jogar contra o Fortaleza. Na verdade, a gente tem que jogar em São Januário as 38 rodadas. 38 rodadas a gente tem que jogar em São Januário pra gente ficar, sei lá, em um G6. Porque é só isso, só lá que esse time joga.
Próximo jogo, Vasco e Bragantino pelo Brasileirão. Pelo Brasileirão, o próximo jogo do Vasco é contra o Bragantino. Jogo dificílimo. Espero que a gente vença, porque o Bragantino tá um time chato. Enfim. Mas, um jogo de cada vez. Primeiro jogo, Vasco e Melgar, terça-feira, Copa Sul-Americana. E depois Vasco e Bragantino. Eu não vejo a hora da pausa pro Mundial para eu descansar desses caras. Eu já tô ficando com raiva desses caras. Enfim. Já peço encarecidamente para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o seu like. Isso me ajuda bastante. E compartilhe com os amigos. Peço esse favor para vocês. Vou tentar trazer mais vídeos aqui. Tô me reestruturando aqui ainda. Mas eu queria dizer também que vou tentar, mas eu tô prometendo isso em muitos vídeos. Vou tentar aqui trazer a coletiva do Diniz em um próximo vídeo, amanhã talvez, enfim. Vou tentar aqui trazer a coletiva do Diniz para vocês. Valeu, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Mais uma vez, compartilhe com os amigos, deixa o like e comenta aí o que vocês acharam do jogo. E é isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto.